Bora, meu querido aluno Alfacom, tudo bem com você? Vamos dar sequência aqui. Chegou o momento hoje de falar contigo acerca das partes dos procuradores no processo civil. Perceba, as partes são aquelas pessoas que de fato se interessam pelo andamento do processo. E os procuradores são aquelas pessoas que representam a capacidade postulatória das partes. Falei contigo já em momentos anteriores que quem tem capacidade postulatória em regra são advogados, membros do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Pois bem, chegou a hora de falar muito de advogado hoje, ó, vem cá. As partes, ó, representação por advogado regularmente inscrito na OAB, tá? Então, para que você postule em juízo perante o Poder Judiciário representado por um advogado, tem que estar esse advogado regularmente inscrito na OAB. Se ele tiver algum tipo de multa, algum tipo de sanção disciplinar, faz com que ele, teoricamente, não possa exercer a profissão, tá? É possível o advogado postular em causa própria. Perfeito, perfeito. Eu, por exemplo, eu sou advogado. Já até disse para vocês daí uma outra oportunidade. Se alguém bater no meu carro, se alguém não pagar uma dívida comigo, eu não preciso contratar um advogado. Eu mesmo processo a pessoa. Nesse caso, eu serei o advogado e a parte ao mesmo tempo. Tá bom? É possível isso. Pois bem, para comprovar a representação, é necessário juntar o instrumento de procuração, tá? Então, o advogado entrou com uma ação em face de alguém representando o Alberto. Como é que ele prova que ele é o advogado de Alberto? No momento que ele for processar, ele junta a procuração, em que Alberto transfere poderes para o advogado, tá bom? Tem que juntar a procuração. Agora, excepcionalmente, para evitar preclusão, prescrição ou decadência, é possível postular sem juntar a procuração. Então perceba, preclusão, prescrição ou decadência. São três institutos que estão relacionados ao prazo, tá? A preclusão é um prazo interno no processo. Prescrição e decadência, prazos externos para o exercício do direito de ação. Nesses três casos, como diante de uma situação em que o prazo está correndo e pode ser que eu perca a oportunidade, eu posso sim postular mesmo sem juntar a procuração. Com um único detalhe, eu vou ter que juntar a procuração em 15 dias, prorrogável por mais 15, mediante despacho do juiz. Então o prazo para eu regularizar a juntada da procuração é de 15 dias. E eu posso pedir para o juiz para ele prorrogar por mais 15. Aí ele vai despacho e dá essa autorização. Com um único detalhe, passados esses dias e eu não juntei a procuração, aí eu estarei diante de um defeito de representação, tá? Defeito de representação que nós já vimos em aulas anteriores como é que funciona isso. Beleza? Legal. Vem pra cá, ó. Uma exigência muito importante é a seguinte: quando o advogado postulando em causa própria, o artigo 106, ó, 106 do Código, ele vai me dizer o seguinte, advogado ou advogando em causa própria deve informar na petição o seu endereço, o número da OAB e o nome da sociedade de advogados, caso integre uma sociedade de advogados. Tem que juntar isso, tem que informar isso, tá? E principalmente, ó, mudou de endereço, informa o juízo a alteração de endereço. Essas exigências estão no artigo 106. Pode parecer bobo, mas não é. Não é. Lá pra frente, quando estivermos falando sobre petição inicial, eu vou voltar a falar desse assunto. Que isso daqui é uma das hipóteses de indeferimento da petição inicial. Tá? Então o 106 é importantíssimo. Importantíssimo nos dias atuais. Beleza? Tudo bem? Ótimo, espetáculo. Comecemos agora a falar sobre sucessão processual. Sucessão processual. Desde já eu te adianto o seguinte: o que que você deve entender por sucessão processual? Ó, preste atenção. Sucessão processual é o mesmo que troca. É o mesmo que troca. Tá? O que é troca? Sai um e entra outro. Tá? Troca é isso. Toma muito cuidado, por quê? Porque a gente pode facilmente falar, sucessão, troca é substituição. Não é. Para o processo civil, substituição processual é outra coisa. Não pode, em hipótese alguma, confundir sucessão com substituição, tá? Sucessão é troca. Vai sair um e vai entrar outro.
Substituição processual é o mesmo que legitimação extraordinária. Hipótese em que eu postulo em juízo em meu nome para postular direito de outrem. Isso eu vou chamar de substituição processual, tá? Substituição processual ou legitimação extraordinária. A sucessão, sim. Essa é a troca, tá? Troca, sai um e entra outro. Pois bem, a sucessão processual pode ser, relacionada às partes ou aos procuradores. Então vai sair uma parte e vai entrar outra. Ou vai sair um procurador e vai entrar outro. Isso é sucessão processual. Tá bem? Beleza. Vamos às hipóteses de sucessão processual. Primeira delas, relacionada à troca das partes. Perceba, sucessão de partes. Lembre-se, sucessão é troca. Sucessão de partes, vai sair o autor e vai entrar outro autor. Ou vai sair o réu e vai entrar outro réu. É isso. Tá bom? Pois bem, primeira hipótese de sucessão de partes prevista no Código de Processo Civil. Ela está regulamentada no artigo 109. 109 do CPC. Vem comigo, A primeira hipótese de troca de sucessão de partes é a alienação da coisa litigiosa. Alienação da coisa litigiosa. Antes de dar uma olhada aqui, vem para cá para você entender isso, Imagine aqui comigo o seguinte. Eu tenho um cavalo. Eu tenho um cavalo. E eu tenho esse cavalo, é um cavalo de raça tal, e eu tô querendo vender o cavalo. Eu quero fazer um dinheiro com o cavalo, tá bom? Tô querendo vender. Coloquei o cavalo à venda, anunciei aí na internet e tudo mais. Antes de eu alienar esse cavalo e conseguir vender, o que aconteceu? Veio uma pessoa e falou assim, escuta, esse cavalo que você tá falando que é seu é meu. Você vai ter que me devolver esse cavalo. Perceba, eu tô querendo vender o cavalo porque eu quero fazer um dinheiro. E uma pessoa que eu não conheço vem e fala, o cavalo é meu. E digo mais, ela me processa. A pessoa me processou. Eu recebi um mandado de citação dizendo, fulano de tal quer disputar com você a titularidade do cavalo. Perceba. Eu tô querendo vender o cavalo. Chega um maluco e fala, esse cavalo é meu. E começou a discutir isso judicialmente. A partir do momento que eu sou citado no processo, para disputar o cavalo, eu vou dizer, que o cavalo se tornou uma coisa litigiosa. Coisa litigiosa, tá? Então, a partir daquele momento, eu tenho o cavalo está comigo. Tô criando, tô alimentando, tô passeando de cavalo, só que eu quero vender. E depois da citação, a pessoa continua me processando, só que o cavalo continua nas minhas mãos, tá bom? Pois bem, tô disputando o cavalo judicialmente com essa pessoa. Chega um comprador. Fala, escuta, vi a foto do seu cavalo na internet, quero comprar. Pergunta de ordem. Eu posso vender o cavalo? Perceba, essa questão é importante, tá? Essa questão é muito importante. Eu posso vender o cavalo? Resposta, sim, posso vender. Professor, você está alienando a coisa litigiosa? Sim, eu posso vender o cavalo, tá? Segunda pergunta. A parte contrária, esse maluco que entrou com uma ação contra mim, ele precisa aceitar que eu venda? Perceba, questão que pode vir, tá? É importante. Ele precisa aceitar que eu... Ou seja, ele precisa falar, escuta, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que a gente está disputando judicialmente o cavalo, só que é o seguinte, eu posso vender? Antes de responder, raciocina comigo. Em qual hipótese essa pessoa vai aceitar que eu venda? Se eu, para vender, precisar do consentimento dela, presta atenção, nunca haverá esse consentimento. Nunca haverá. Tá bom? Então é uma questão de lógica. Duas conclusões eu já chego. Posso vender? Posso. Preciso do consentimento? Não. Por quê? Porque se eu precisar do consentimento, eu nunca terei. E segundo, se eu não puder vender, imagina quanto tempo vai durar esse processo? 5, 6, 7, 8 anos. Imagina que depois de 8 anos o juiz fala, escuta Vinícius, o cavalo é seu mesmo, faz o que você quiser agora. Agora o cavalo não vale mais nada. Então duas conclusões primordiais. Posso vender e não necessita do consentimento da parte contrária. Tá bom? Tudo bem? Então, alienação da coisa litigiosa. Não precisa do consentimento da parte contrária para alienar. Primeira conclusão. Posso vender e não preciso do consentimento. Beleza? Legal.
A troca do alienante pelo adquirente não é automática. Se liga nessa, hein? Se liga. Ó, eu tô disputando o cavalo judicialmente com uma pessoa, tudo bem? Chega o André e fala assim, escuta, quero comprar o cavalo seu. Eu falo, André, eu vendo. E aliás, eu posso vender. Eu até informo o André, só que é o seguinte, tem um cara que está disputando o cavalo comigo judicialmente. Mas isso não impede, eu posso vender. Perceba, perceba. A partir do momento que eu vendi o cavalo para André, o cavalo já não é mais meu. E teoricamente, eu não tenho mais interesse em ficar disputando com essa pessoa judicialmente a titularidade do cavalo, já que o cavalo não é mais meu, tá? Porém, a mera alienação do bem para um terceiro não é capaz de acarretar na troca das partes de forma automática. Se liga nessa, se liga nessa. Ó, tô disputando o cavalo. Chega André. André, quer comprar? Quero. Vendo o cavalo para André. Esse ato de alienação por ato entre vivos, é capaz de alterar as partes? Não. Não é automática, tá? Não é assim, ó, escuta, agora sou eu o autor da ação, o André chegando, agora sou eu. Não é mais ele, o Vinícius saiu fora. Não é automática. Mas, obviamente, isso pode ocorrer. E se isso ocorrer, aí estaremos diante da sucessão de partes. Só que o que é necessário para ocorrer essa troca? Vem cá, ó. Ó, necessidade de consentimento da parte contrária. Necessidade de consentimento da parte contrária. Então, para trocar, para ocorrer sucessão de partes, é necessário que a parte contrária consinta. Preste atenção. Vamos voltar aqui mais uma vez para você acompanhar. Ó, estou disputando o cavalo judicialmente. Posso vender o bem, a coisa litigiosa? Resposta: sim. Segunda pergunta. A parte contrária precisa aceitar que eu venda? Resposta: não, até porque nunca aceitaria. Nunca aceitaria. Terceira pergunta. Pode ocorrer a sucessão de partes neste caso? A resposta é sim. Mas ela é automática? Resposta: não. Para que ocorra a sucessão, ó, a troca, para que ocorra a troca de partes, é necessário do consentimento da parte contrária. Então, para Vinícius sair e André entrar no lugar dele, a parte contrária tem que aceitar. Tá? Então, eu comunico a parte contrária. Eu sou a parte do processo. Fala assim, escuta, deixa eu te informar uma coisa. Nós estamos disputando o cavalo e eu vendi o cavalo, tá bom? Só comunico. Não preciso pedir autorização para vender, só comunico. E na sequência eu falo assim, inclusive, a pessoa que comprou o cavalo, ela quer figurar no polo da ação, ela quer entrar no meu lugar. Tudo bem se eu sair e ela entrar? Perceba, eu estou pedindo consentimento da parte contrária para ocorrer a sucessão, a troca. Ele vai ter que aceitar. Ele vai falar assim, tudo bem, vai embora, Vinícius, vem você agora, André. Tá? Ele tem que aceitar. Agora, e se ele não aceitar? Vem cá. Sem o consentimento, poderá o adquirente intervir mediante assistência. Sem o consentimento, poderá o adquirente intervir mediante assistência, tá? Então, se a parte contrária não autorizar o André a entrar no meu lugar, o André vai poder entrar, ó, digamos assim, forçado no processo, através de uma hipótese de intervenção de terceiros, que chamamos de assistência. Tá bom? Se liga nessa, hein? Se liga. Para trocar, precisa do consentimento. E se não consentir? Se não consentir, o André entra no processo, o adquirente, o cessionário, entra no processo de forma forçada, através de assistência. Tá bom? Legal. Ah, e se o André falar assim, quer saber, Vinícius? Já que ele não autorizou voluntariamente a minha entrada, que se dane, fica nesse processo aí. E eu vou ficar de fora. Ao final, como eu tô de fora, eu não sou atingido pela decisão. Errado. Ó. Os efeitos da decisão se aplicam ao adquirente ou o cessionário. Então perceba,
Você não quer entrar? Não, não quero. Beleza. Mas fique sabendo que se ao final eu que vendi o cavalo para você, se eu perder, você perde. Você perde. Professor, mas a decisão vai atingir quem está fora do processo? Neste caso, sim. Porque ele comprou uma coisa litigiosa. Litigiosa. Beleza? Tudo bem até aqui? Vem cá, ó. Vem cá. Segunda hipótese de sucessão de partes. Segunda hipótese de sucessão de partes. São duas. Alienação da coisa litigiosa e morte da parte. Morte da parte. Ó. Morte da parte. Professor, como assim? Peraí. Fulano de tal está processando alguém judicialmente. Ele morre. E perceba, nesse caso, a sucessão ela é automática. Sai o morto e entra quem no lugar dele? Ó, seus sucessores. Sai o morto e entra os sucessores. Que na maioria das vezes são quem? Os herdeiros, né? Ó, esses sucessores aqui são os herdeiros. Tá? Os herdeiros. Então, se uma das partes morrer, ela é sucedida e não substituída, cuidado, hein? Ela é sucedida por seus herdeiros, por seus sucessores. Tá bom? Então, são duas hipóteses de sucessão de partes. Alienação da coisa litigiosa ou morte da parte. Morte da parte. Tá bom? Espetáculo. E com relação à sucessão de procuradores, ó, mais outras duas hipóteses. Perceba, sucessão de partes, sai a parte e entra outra. Na sucessão de procuradores, ó, é troca de advogado. Troca de advogado. Sai um advogado e entra outro. Professor, isso pode ocorrer? Claro, é comum, é frequente. Até porque você contratou um advogado. Se você não estiver contente com o serviço dele, claro que você pode trocar de advogado. E a mesma coisa acontece com o advogado. Eu, como advogado, assumi o patrocínio daquela causa. Mas, puxa vida, tá dando um trabalho terrível. Aquele cliente fica me ligando todo dia, toda hora. Quer saber? Não vale a pena. O dinheiro que eu cobrei não vale a pena. Quero sair. Posso? Posso sair. Tá? Então haverá troca de advogados. Quais são as hipóteses de sucessão de procuradores? Primeira, revogação. Revogação. Atente-se. Revogação é ato da parte. Então, o que é a revogação? Presta atenção, ó. Revogando os poderes que eu transferi a você por procuração. Então, eu contratei um advogado e assinei uma procuração para ele. Não quero mais que ele seja meu advogado. Quero de volta os poderes que eu transferi através do mandato. Eu vou revogar a procuração. Revogar o procurador. E coloco o outro no lugar dele. Tá? Agora, a renúncia é ato do advogado. É ato do advogado. Tá? A renúncia é o advogado falando assim, ó. Estou abrindo mão dos poderes que você me transferiu. Estou renunciando aos poderes. Tá? Então, revogar é ato da parte. Renunciar é ato do advogado. Tá bom? Um único detalhe. Se o advogado renunciar aos poderes, ó, ele tem que comunicar. Comunicar quem? A parte. Tem que comunicar a parte. E, obviamente, como às vezes essa comunicação pega a parte de surpresa, ó, ele continua responsável aos atos do processo por 10 dias. Por 10 dias. Professor, dá um exemplo para eu poder enxergar melhor. Imagina lá que eu seja o advogado de uma das partes. E saiu uma decisão judicial. A decisão foi desfavorável. Eu falei assim, puxa, perdemos. Aí eu falo assim, puxa, eu acho que a gente perdeu porque, ó, esse cliente não deu fôlego. O cara ficou me ligando toda hora, todo momento. Quer saber? Vou sair fora. Com cuidado. Saiu a decisão, começou a correr prazo para recurso. Se eu renunciar agora, é muito provável que eu tenha aqui, ó, fazer o recurso. Praticar o ato para o cliente. Porque eu estou renunciando, mas ó, eu continuo
responsável por 10 dias. Continuo responsável. Tá bom? Vou sair, mas por 10 dias eu continuo sendo seu advogado, continuo sendo seu procurador judicial. Beleza? Tudo bem até aqui? Beleza? Legal. Vamos partir para a análise das perguntas agora, para a gente verificar 2 exercícios que eu quero tratar aqui com vocês. Legal, legal. Vamos lá então para a gente continuar aqui e verificar agora os questionamentos acerca deste assunto que eu acabei de tratar com você, sobre as partes e procuradores e sucessão processual. Primeira questão. A alienação da coisa ou do direito litigioso a título particular por ato entre vivos. Perceba, é exatamente a abordagem que eu trouxe a você. Com relação à disputa judicial de algum bem, de algum direito, e no meio do andamento do processo a pessoa pretende vender, ou até mesmo vende o bem, vende a coisa, vende o direito litigioso. Como é que funciona esse tipo de assunto? O que eu tenho que saber para poder enfrentar as alternativas? Primeira conclusão. Pode alienar sem consentimento. A alienação não acarreta na troca, na sucessão de partes de forma automática. No entanto, essa troca pode ocorrer desde que a parte contrária consinta. Desde que a parte contrária consinta. Se a parte contrária não consentir, quem está de fora, quem comprou, pode entrar no processo de forma forçada, através de assistência. E essa assistência, inclusive, chama assistência litisconsorcial, tá? E terceira e última conclusão, se não entrar e ao final quem vendeu perder, quem perde é quem comprou. Letra A. Não permite o adquirente ingressar em juízo, substituindo o alienante sem que o consinta a parte contrária. Perceba, se eu vendi a coisa para alguém, esse alguém quer ingressar em juízo, né? Porque agora o direito é dele. Então ele quer ingressar em juízo. Agora, não permite o adquirente ingressar em juízo, substituindo, cuidado, tá? Professor, o senhor deu tanta importância para sucessão e substituição e a questão me fala em substituição. Fique esperto, tá? Infelizmente, quem é concurseiro está sujeito a esse tipo de situação. De fato, aqui, ó, essa substituição seria sucessão. Sucessão, né? Alienação de coisa litigiosa, sucessão, não substituição. Mas enfim, voltando. Substituindo o alienante sem que consinta a parte contrária. Quer saber? A letra A tá certo. Letra A tá certa. De fato, não permite que eu ingresse sem que a parte contrária consinta. Não permite mesmo, tá? Letra B. Altera automaticamente a legitimidade das partes? Não, não altera automaticamente. De forma alguma. C. Não possibilita o adquirente intervir no processo, assistindo o alienante. Opa, claro que possibilita. Eu te disse isso. Não quer trocar, não quer deixar a gente trocar? Sucessão, eu entro forçado através de assistência. Assistência, ó. Não permite, não possibilita ingressar como assistido. D. Permite ao adquirente ingressar em juízo substituindo o alienante, independentemente de consentimento? Não, precisa do consentimento. E por fim, letra E. Não altera a legitimidade das partes. Até aqui tudo bem. E a sentença proferida entre as partes não estende seus efeitos ao adquirente. Estende. Tá errado. Letra E também tá equivocada nesse ponto. Porque estende. Se você não quiser entrar, pode até ficar de fora. Mas se quem vendeu para você perder, você vai perder o bem que você comprou. Tá bom? Então, essa questão é respondida através da alternativa A. A alternativa A está correta. Próximo questionamento. A alienação da coisa ou do direito litigioso a título particular por ato entre vivos. É o mesmo enunciado da questão anterior. Mesmo enunciado. Só que as alternativas são muito mais complexas. Venha comigo. Letra A. Não altera a legitimidade das partes. Perfeito. E a sentença proferida entre as partes originárias não estende seus efeitos ao adquirente ou cessionário.
Não estende. E aí? Já tá errado, né? Estende. Estende sim. Letra B. Altera a legitimidade das partes. Já começou errada. Começou errada, porque não altera. Mas vamos continuar apenas para deleite. Altera a legitimidade das partes, permitindo o ingresso imediato em juízo do adquirente ou cessionário, substituindo o alienante ou o cedente, independentemente de consentimento da parte contrária. Dois equívocos grandes nessa alternativa. Por quê? Não altera a legitimidade das partes. Não altera. Agora, permite-se o ingresso imediato do adquirente ou do cessionário, substituindo o alienante ou cedente, independentemente de consentimento? Não. Então, ó, primeira coisa, não altera. E segunda, depende do consentimento. Tá errado, letra B. Letra C. Altera a legitimidade das partes. Altera a legitimidade das partes. Mas o ingresso em juízo do adquirente ou do cessionário está condicionado ao consentimento da parte contrária, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, se não houver consentimento. Alternativa extremamente capciosa. Extremamente capciosa. Sabe por quê? Acompanha comigo, ó. Letra C. Altera a legitimidade das partes. Tá errado. Não altera. Lembre-se disso. A alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes. Isso está no caput do artigo 109 do Código de Processo Civil. Tá? Pois bem, aí ele continua. Perceba que a alternativa ela é contraditória, porque ela fala assim, altera, mas o ingresso do adquirente cessionário está condicionado ao consentimento da parte contrária. Quer dizer, altera ou precisa do consentimento? Ela é confusa, ela é confusa. A questão é, do mas para frente, tá correta a alternativa, tá correta. Só que depois no final ela continua, ela volta a ser errada. Que ela fala assim, ó, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, se não houver consentimento. Não faz sentido extinguir o processo. Pô, só porque você vendeu vai extinguir o processo? Não, continua o processo, tá? Letra C tá errada também. Letra D. Letra D. Não altera a legitimidade das partes. Pumba, correto. Sendo vedado ao adquirente ou cessionário o seu ingresso em juízo. Correto. Substituindo o alienante ou cedente sem que haja consentimento da parte contrária. Mas poderá intervir no processo assistindo o alienante ou cedente. Pumba. Letra D está perfeitamente, plenamente correta. Não há o que tirar aqui. Tá certinho. Obviamente, por um rigor do processo civil, poderia discutir com vocês essa palavrinha aqui, ó. Substituindo, tá? Mas é uma coisa que você tem que estar vacinado para tanto, tá bom? Professor, o senhor está querendo dizer que a banca não sabe a diferença de substituição e sucessão? Estou querendo dizer exatamente isso. Exatamente isso, tá? Não sabe a diferença. Quem fez pergunta de processo civil não sabe a diferença? É exatamente essa a conclusão que eu chego, tá? Mas, fora esse detalhe meramente formal e de terminologia, a letra D está correta. Letra E, por que a E está errada? Não altera a legitimidade das partes. Perfeito. Sendo vedado ao adquirente ou cessionário ingressar em juízo, substituindo o alienante ou cedente, ou intervir no processo assistindo o alienante ou cedente. Espera aí. Sendo vedado, essa vedação aqui é plena, né? É demais, né? É demais. Letra D está errada. Letra E está errada. Tá bom? Portanto, a alternativa a ser assinalada nessa questão é a letra D de dado. Tá bom? Beleza? Vou concluir com vocês esse bloco. A gente falou sobre procuradores, partes e procuradores e sucessão processual. Vimos a hipótese de troca entre as partes e troca entre advogados. Beleza? Tudo bem? Eu te vejo numa próxima oportunidade. Até lá, fiquem todos em paz. Valeu, abraço.